E a palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, igreja, povo que estiver a ver esta mensagem e ouvir, eu quero dizer uma coisa. Bendito o homem que não perde a esperança em Deus. Podes perder a esperança em muita coisa, mas não percas em Deus, porque Deus é o único que te pode ajudar. Aleluia. E o que é que acontece a quem não perde a esperança no Senhor? O que é que acontece à pessoa que confia no Senhor? Diz versículo 8, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, no ano da crise, no ano em que tu perdeste tudo, no ano em que parece que agora é que estás tramado, diz Deus que não se afadiga nem deixa que tu dês fruto. Nós vamos dar fruto, nem que seja no meio do deserto. Aleluia! Para quem conhece o deserto e para quem já andou no deserto, que eu já andei, quer espiritual, quer físico, o deserto é um lugar terrível. Mas eu quero dizer uma coisa, todos os desertos têm mananciais. Ainda acabamos de cantar este hino, manancial. O Senhor será o teu manancial no meio desta crise. E a tua folha será verde e não amarela. Aleluia. Deus vai regar a tua vida. Deus vai regar as tuas finanças. Deus vai fazer com que tu prosperes e recuperes tudo aquilo que a locusta, o gafanhoto te roubou. O Senhor está a trazer uma nova onda, uma nova era de abundância para a casa do Senhor, para as famílias, para os povos de Deus. E eu confio nisso, eu confio no Senhor, e bendito é o varão que confia no Senhor. Aleluia. Abra as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 10. Provérbios 10. Versículo 22. E diz a palavra de Deus, leiam todos comigo, a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção de quem? Do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Noutras traduções diz, não acrescenta tristeza, não acrescenta dores. Irmãos, muitas pessoas prosperaram e enriqueceram, mas não tinham a bênção do Senhor, por isso hoje eles choram. Hoje têm dores. Muitos de nós fizemos disparates, contraímos dívidas e créditos que nunca devíamos ter feito. Mas agora, e agora? Será que Deus nos rejeita? Não. Então o que é que temos que fazer? Primeiro, arrepender-nos. Tomar uma decisão de mudar de estilo de vida. Sermos mais, como é que se diz, mais cuidadosos. E voltarmos para o Senhor, porque é a bênção do Senhor que nos enriquece. E voltarmos para o Senhor significa o quê? Significa que o primeiro passo que eu tenho que fazer para voltar a recuperar as minhas finanças, recuperar aquilo que aparentemente, não só aparentemente, mas a realidade possa ter perdido, o primeiro passo que nós temos que fazer é voltarmos para Deus, nos arrependermos e voltarmos a honrar a Deus com as nossas finanças. Voltarmos a ser fiéis. Aleluia. E voltarmos a desenvolver a nossa fé na área das finanças. Nós precisamos de voltar à fé. Nós precisamos de desenvolver esta fé. E esta fé consiste, em primeiro lugar, acreditar que Deus já nos abençoou. Tudo o que nós precisamos, Deus já deu. Só precisamos de tomar posse. Amém? Em segundo lugar, Deus é a nossa fonte. É Deus que nos abençoa.
E Ele decidiu abençoar-nos independentemente das nossas falhas. Ele nos ama, Ele decidiu perdoar e a graça de Deus está sobre a nossa vida. Foi o que eu disse no domingo, nós precisamos da fé e da graça. A fé e a graça andam de mãos dadas. Aleluia. Então nós temos que ter esta certeza que quem me vai abençoar, quem me vai voltar a pôr para cima, não para baixo, é Deus. Ele me ama. Ele me perdoa quando faço asneiras. Ele cuida de mim. É Ele que me abençoa. Ele é a minha fonte. Às vezes existe a ideia de que para Deus nos abençoar precisamos ter um emprego, precisamos ter um negócio. Claro que temos que trabalhar, claro que temos que ser produtivos, porque a Bíblia diz que Deus não abençoa preguiçosos. Não é? Deus não abençoa preguiçosos. Mas Deus quer nos abençoar para além dos nossos empregos, para além dos nossos negócios. Ele não precisa do teu emprego para te abençoar. Ele não precisa do teu negócio para te abençoar. Se Ele quiser e quer abençoar, Ele abençoa-te, independentemente do teu negócio, do teu emprego, porque Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Aleluia. Ele é a fonte desta igreja. Glória a Deus por vocês, que vocês realmente têm sido uma verdadeira bênção, têm contribuído, têm semeado, têm se esforçado para esta igreja ir para a frente, e louvo a Deus pela vossa vida. Mas se vocês recusassem a tomar conta desta igreja, o Senhor é a fonte desta igreja, Ele ia arranjar outras pessoas, outros métodos, Ele é o Senhor. E nesta casa não faltará manancial. Esta casa vai ser e é um manancial no meio do deserto. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a nossa fonte. Veja Jesus. Jesus, quando exerceu o seu ministério, Ele não tinha emprego. E, no entanto, Deus o abençoava. Veja, por exemplo, a viúva de Sarepta. Ela não tinha emprego, não tinha nada, e Deus abençoava. Veja aquela viúva que o marido deixou-lhe uma grande dívida. Ela não tinha nada, começou um pequeno negócio e Deus o abençoou, o negócio do azeite. E o Senhor o abençoou. Então, irmão, você sabe o que é que você realmente e eu precisamos? Você não precisa de um emprego, você não precisa de um negócio, você precisa de Deus. Porque é Ele que te abençoa. Aleluia. E para isso o primeiro passo, como eu disse há pouco, é honrarmos a Deus com as nossas finanças. E termino com Provérbios 3. Podemos abrir Provérbios 3, versículo 9. E diz assim a palavra de Deus, leiam todos comigo: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E o que é que acontece? Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia. Oh, irmãos, eu quero dizer uma coisa: dar dízimos e ofertas não pode ser uma obrigação. Nem você deve dar com medo de ser amaldiçoado. Dar dízimo e oferta é algo que é de coração. Nós damos porque amamos a Deus e entendemos que este é um princípio que Deus estabeleceu para Ele também nos abençoar. Para Ele realmente ser o Senhor, para que a bênção do Senhor esteja em nós, porque é a bênção do Senhor que nos enriquece. Aleluia. Nunca dê forçado, nunca dê porque alguém o obrigou, nunca dê com medo de que a semana corra mal. Não, dê porque ama a Deus, dê porque você tem prazer em honrar o Senhor, dê porque você sabe que é um princípio que você põe em prática e é esse princípio que abençoa a sua vida. Amém? Então vamos preparar os nossos dízimos e ofertas e vamos semear com muita alegria esta noite na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os assistentes depois podem vir aqui assim. Aleluia. O Weber pode tocar na mesma. Manancial, fonte de vida. Põe lá a letra lá. Preciso e quero beber todos os dias
Os irmãos que estiverem preparados podem vir semear então. Glória a Deus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Sede de ti, minha alma anseia por ti. Irmãos, vamos dar as mãos uns aos outros. E eu queria fazer agora uma pequena intercessão. Vamos orar para alguns irmãos que eu conheço. E se você também conhece, pode falar o nome a Deus aí mesmo no seu lugar. E eu conheço alguns irmãos que estão a precisar de que esta vergonha e este desespero saia da vida deles no nome de Jesus. E que eles vão recuperar, e eles vão crescer, eles vão recomeçar a vida deles. E Deus lhes vai dar graça e Deus lhes vai abençoar no nome de Jesus. Amém? Vamos começar a orar em línguas. E se você conhece alguém que está numa situação idêntica, que está sem emprego, que perdeu tudo, que faliu, ou que esteja à beira da falência, vamos orar por essas pessoas agora. Vamos orar em línguas. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia sobre a vida destas pessoas. E nós declaramos que tu estás a ajudá-los. Nós acreditamos, Senhor, que apesar de eles terem perdido tudo, que tu vais ajudá-los, Senhor, a recomeçar, e eles vão prosperar no nome de Jesus Cristo. E ordena a Satanás que dobra o seu joelho agora mesmo no nome de Jesus Cristo. E ordena a todas as pessoas que perderam o seu emprego. E eu falo agora mesmo que essas pessoas vão ter um emprego novo, vão trabalhar, vão ter o seu salário a tempo e a horas no nome de Jesus Cristo. Eu declaro também aos empresários que faliram ou que estejam à beira da falência, que eles vão recomeçar de novo, novos projetos vão vir. E eles vão prosperar no nome de Jesus Cristo. Haverá abundância nas empresas deles. Haverá abundância nas casas deles. No nome de Jesus. E eu ordeno também a toda a vergonha, a todo o desespero. Sai das famílias no nome de Jesus Cristo. Satanás, dobra o teu joelho. Diga assim: Satanás, dobra o teu joelho. Para as tuas manobras agora. Na vida dessas pessoas. Nós declaramos eles libertos de toda a dívida. Nós ordenamos as dívidas seca pela raiz em o nome de Jesus. Nós falamos empregos novos, bênçãos de Deus, negócios novos em o nome do Senhor Jesus. Não faltará pão, não faltará água na vida dessas pessoas, porque tu, ó Deus, é quem nos enriqueces e nos proteges, e no meio da sequidão as nossas folhas serão verdes. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus. As nossas folhas serão verdes. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Glória a Deus. Amém?
Vamos agora também com muita alegria receber a pastora Isildinha, que como sabem ela está no nosso meio. Para a semana vai a Roma, não é? Então vamos também recebê-la com uma salva de palmas, glória a Deus. Ela é professora do IFC e ela vai ministrar hoje a palavra de Deus. Graça e paz, igreja. Podemos melhorar. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Vamos nos assentar. É tão maravilhoso saber que o Espírito Santo é que está no governo de todas as coisas, né? Ontem, pastor, a palavra ontem foi sobre deserto. E sobre o oásis, o manancial que sempre tem em um deserto. Então é uma confirmação, queridas. A gente não está falando pela carne, não é? Mas é o Senhor que está no governo realmente. Né? Então, tá vendo? Foi confirmada a palavra ontem. Amém? Né? E hoje nós vamos continuar. É muito importante, como o bispo está falando, é tempo de nós exercitarmos, ensinarmos sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nos tempos, né, que estamos vivendo, como o mundo aí fora é mau, a crise aí no mundo é horrível, né? Mas nós não podemos nos ater ao que está acontecendo lá fora. A palavra de Deus diz que os nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante nós ensinarmos e vivermos. Né? Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, é o que a palavra diz, ela também nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Amém? Então não tem outra forma. Então o que a gente aprende na escola, né? No IFC sobre fundamentos de fé? Que a fé é como um músculo do nosso corpo. Né? Um músculo, você vai num ginásio e começa a fazer exercícios, você vai exercitando e aquele músculo começa a ficar definido. Aquilo que era caidinho começa a ter forma. Pois é. Da mesma forma que o músculo se desenvolve, a palavra de Deus também, a nossa fé desenvolve ouvindo pela palavra. É a palavra falando conosco. Amém? Não é só você vir aqui escutar o que eu estou falando, mas é permitir que aquilo que está entrando no seu ouvido, você fica meditando nela até que aquela palavra fale com você. Então é a palavra de Deus falando com você. Não tem outra forma. Não adianta ficar pedindo para Deus, Senhor, me dá mais fé. Ele já deu a medida, queridos. A medida ele já deu. Não tem mais nada para Deus fazer para nós. Ele já fez tudo. Ele é tão abençoador, tão maravilhoso, um paizão tão querido, que ele continua nos abençoando. Mas tudo que tinha que ser feito já foi feito. Não é? Então não é pedir... Não, quem tem que aumentar a fé sou eu. Como que eu vou exercitar a minha fé? Eu vou permitir que a palavra de Deus fale comigo. Vou descobrir quais são os princípios de prosperidade que a palavra de Deus me ensina. Então aí a minha fé vai aumentando. Vou dando pequenos passos de fé em pequenas coisas, porque não adianta você querer exercitar a sua fé na hora que uma bela de uma tempestade está à sua frente. Nós temos que exercitar a fé todos os dias. Sabe, eu comecei a exercitar minha fé, sabe? Pedindo para Deus arrumar um espaçozinho para eu estacionar meu carro no centro da cidade. Queridos, são pequenos passos de fé. Pensa que Deus só vai cuidar de você nas grandes causas? Ele quer ser seu Senhor até nas pequenas causas. Mas Deus tem tempo para arrumar vaga de estacionamento na cidade para mim? Tem. Ele tem. E Ele gosta quando você entrega os pequenos detalhes da sua vida nas mãos dele, ao cuidado dele. Amém? Então eu vou exercitando. Sabe, Senhor, eu vou para aquele lugar, eu preciso de um lugar. Quando eu morava aqui, que saía do culto à noite, muito tarde, né? Então até comentei com o bispo, tinha vezes que a gente parava o carro tão longe, que depois tinha que pegar um táxi para chegar na casa. Né? E nós não estamos acostumados com isso no Brasil, né? Porque cada casa tem a sua garagem, não é? Eu comecei também, Senhor, quando eu saía de casa, eu falava, Senhor, guarda esse lugar para mim, em nome de Jesus. Mas eu falava crendo. Quando eu chegava, que maravilha, glória a Deus, na frente da minha casa.
Não é? Então nós temos que exercitar em pequenos passos de fé, exercitar para que a minha fé cresça. Amém? Quando você vê que Deus cuida de você nos mínimos detalhes, você vai depositando mais e mais confiança nele. Antes de eu vir para cá em 2006, amados, eu tive uma experiência assim tremenda com Deus, em relação ao cuidado de Deus. Lá no Brasil, o bacalhau é muito caro. É muito, queridos, assim, ó, estou me fartando de comer bacalhau também. Entendeu? Mas lá é muito caro. E quando eu ia comprar bacalhau na época da Páscoa, né? Então, eu sempre comprava aquele bacalhau anoréxico, sabe? Bem magrinho. Horroroso, assim. Aí, um dia, eu cheguei assim no supermercado e estava pegando o bacalhau. Aí eu falei, não quero esse bacalhau. O meu marido falou, por que não? Eu falei, não, ele está muito anoréxico. Eu não quero. Eu quero um bacalhau com obesidade mórbida. Né? Aqueles bem... Mas era muito caro. Aí eu peguei e falei assim, bom, agora no momento não dá. Mas não tem problema. Se eu não comer nessa Páscoa, em junho eu estou indo para Portugal, eu vou comer bacalhau lá. Tranquilo. Eu fui para casa na boa, sem... E eu fui dar aula numa cidade, no litoral paulista. E aí, no meio da matéria, assim, de repente, eu estava falando sobre fé, eu lembrei disso e falei isso. Eu falei, eu creio nisso, nunca mais eu vou comer bacalhau anoréxico. Na hora do intervalo, uma irmã chegou para mim, falou, vem cá que eu vou te apresentar um cunhado meu. Era um aluno de uma outra classe. Ele me apresentou a ele. Ele me deu uma aula de bacalhau, queridos. Eu falei, meu, o cara entende muito de bacalhau. Vai ver, ele é um chefe? Não sei, né? Aí ele falou assim para mim, ele me contou do processo, né? Que não existe um peixe chamado bacalhau, mas é o processo que acaba... E que esse processo, como fala, é Portugal que domina esse processo. Ele me ensinou tudo. Muito bem. Aí ele falou para mim assim, professora, você pode passar num lugar antes de ir para sua casa? Eu falei assim, depende do lugar, né? Eu não ia saber o que ele estava falando. Ele falou assim, não, é um lugar que vai te deixar alegre. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu pensei, ele vai me levar num restaurante para eu comer bacalhau. Aí terminou a aula, ele pediu então para que aquela irmã, a cunhada dele, nos acompanhasse. E aí nós chegamos num lugar que lá chama Riviera de São Lourenço. Só pelo nome Riviera de São Lourenço já dá para ver o que é, né? Lugar chique no último, né? Aquela coisa, aquelas mansões assim. E nós paramos em frente a um supermercado que mais parecia um shopping. Mas era um supermercado, um market. Aí eu desço, daqui a pouco vem o irmão com uma sacola do supermercado, um saco do supermercado, e fala assim para mim, você não vai comer bacalhau só em Portugal, não. Você vai comer bacalhau agora. É para você. Ele era dono daquele supermercado. Ele importava bacalhau. Por isso que ele me deu uma aula de bacalhau. E a hora que eu abro aquele saco, que ele tinha mais de 3 quilos de bacalhau, puro lombo, obeso até. Você entendeu? A hora que eu agradeci tudo, entrei no carro, Deus falou no meu coração. Eu tenho prazer de satisfazer os desejos do teu coração. Eu comecei a chorar. Queridos, o meu amor por Deus não ia mudar se eu não tivesse comido bacalhau lá. Não ia fazer diferença nenhuma no meu relacionamento com Ele. Mas Ele quis agradar o meu coração. Amém? O Senhor, Ele é o Senhor que cuida de nós. Deus é bom em todo tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Inclusive, essas pessoas que estão passando por essas situações difíceis, que o pastor falou aqui, inclusive orando por elas, e nós em concordância, essa palavra também é uma confirmação que é Deus que está nesse negócio. Que Deus quer fazer algo novo. Então, a primeira coisa a fazer é voltar para o Senhor. Porque nós vamos falar hoje de tempestade. Amém?
Nós vamos ler Marcos 4. Versículo 35. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Algumas versões traz a palavra tempestade, de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A semana passada, os Estados Unidos, mais precisamente, em Nova York, em New Jersey, os Estados Unidos foram assolados com uma baita de uma tempestade, Era super tempestade. Falaram primeiro em furacão, depois deram o nome de super tempestade. Nós vimos pela TV, pela internet, nós vimos, ela foi arrasadora. Nós vimos aquelas ondas que eles falavam de mais de 4 metros de altura. Nós vimos ventos ali, que dobrava tudo, que levava a frente de prédio, telhados e tudo mais. Inclusive, uma cena que me chamou muita atenção foi de uma árvore enorme. O vento estava batendo nessa árvore assim, e de repente, aquele chão, ele começou a se levantar. E aquela árvore estava muito enraizada. E ele levantou aquela árvore, arrancou toda aquela relva que estava em volta, com raiz e tudo, e levou aquela árvore longe. E de repente, nós, aqui tão longe de tudo aquilo, quantos de nós não falamos: ai, graças a Deus, nós não tivemos que enfrentar uma tempestade desse tipo. Glória a Deus, a gente estava na nossa casa, aquecidos, tranquilos, longe dessa tempestade. Quem é que gostaria de estar no meio dessa tempestade? Eu não. Eu garanto que nenhum de vocês pensou assim: eu queria estar lá, deve ser o máximo, deve ser fixe. Alguém pensou isso? Pelo contrário, falei: Senhor, glória a Deus, nós estamos a milhares de quilômetros de distância de tudo isso. Mas nós sabemos que Deus, Ele sempre usa coisas naturais para nos trazer grandes ensinamentos espirituais. Não é? E aqui nessa passagem está falando exatamente de uma tempestade. E muitas vezes, quando nós passamos por algumas tempestades nas nossas vidas, alguns desertos nas nossas vidas, a impressão que nós temos é que nós não vamos suportar. Se está na tempestade, as ondas estão muito altas, eu acho que eu vou me afogar. E muitas vezes, no meio dessa tempestade, da tribulação que nós enfrentamos, nós deixamos de ver que Deus é bom em todo o tempo. Nós passamos a achar que Deus não está no governo de tudo. Não é verdade? Não acontece? Ou será que é só comigo, como disse a pastora? Será que só eu que passo por isso? Todos nós. Nós temos conflito de fé, sim, Senhor. Porque não é fácil. Como disse, é um exercício. E no ginásio não é assim? Um dia você faz os exercícios de uma forma legal. No dia seguinte você já não está... não sei, eu estou meio cansado. Não é? Aí no outro dia você vai empurrando, aí você já não faz aquilo que você tinha que fazer. Pois é, a nossa fé também é assim. Há momentos na nossa vida
As tempestades vêm, as ondas se agigantam à nossa frente, o vento vem de uma forma que você fala assim, eu não vou suportar. E esquecemos, né, como a primeira música que nós cantamos, que Deus é bom. Ele é bom. E quem é bom como Ele é bom, não tem nada de mal. Ele não tem nada que é mal. Jamais viria algo sobre nós para nos destruir. Jamais. Antes, o que Ele permite que aconteça na nossa vida é para nossa edificação. É para que nós cresçamos na fé nele. Para que a gente desenvolva, Ele vai provar a sua fé, como Ele prova a minha também. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Tinha um rei que ele tinha um súdito. E esse súdito era muito fiel. E esse súdito, ele adorava ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro. E esse súdito sempre falava para o rei, meu rei, o meu Deus é bom em todo tempo. Deus é muito bom. E o rei sempre ouvindo isso. Um dia, esse rei saiu junto com o súdito para uma caçada. E de repente, naquela caçada, na selva, um animal feroz atacou o rei e acabou arrancando o dedo mínimo da mão do rei. O súdito, mais que depressa, foi cuidar do rei, sabe? Foi lá, fez um penso na mão do rei, e depois que ele já tinha socorrido o súdito falou para o rei, meu rei, Deus é bom. O rei ficou tão raivoso com aquilo, que quando chegou no palácio, ele mandou prender o súdito na masmorra. Como que Deus é bom? Olha aqui, eu perdi um dedinho. E o súdito ficou esquecido na masmorra. Passado um tempo, o rei sai de novo para uma caçada. E aí ele é capturado por uma tribo antropófaga, canibal, e que faziam sacrifícios para os outros deuses. E aquele rei seria sacrificado. E o cacique da tribo, quando estava pronto para fazer o sacrifício, ele olha e vê que aquele homem era imperfeito. Faltava um dedinho para ele. Então ele não poderia ser oferecido como sacrifício. E o rei foi solto. O rei foi solto e quando ele chega lá no castelo, ele lembrou daquele súdito. Ele desce lá na masmorra e fala para o súdito. Súdito, verdadeiramente Deus é bom. E o súdito fala assim, em todo tempo Deus é bom. Aí o rei fala para ele, mas por que então é que ele permitiu que eu te trancasse na prisão? Falou, meu rei, se eu não tivesse sido preso, eu teria ido na caçada com o Senhor. E, em mim não falta nenhum pedacinho. Aí quem teria sido sacrificado era eu. Deus é bom em todo tempo. Amém? Então, não é verdade? Deus é bom em todo tempo, gente. Deus transforma a maldição em bênção. Se a pessoa verdadeiramente se arrepender dos maus caminhos, se esses empresários que estão quebrados à beira de uma falência, se verdadeiramente eles se entregarem para o Senhor, de corpo, espírito e alma, Deus vai fazer uma nova história. Esse é o nosso Deus. A matéria-prima de Deus é o nada. O nada, Ele faz tudo. Ele não depende da economia do mundo. Não é verdade? Não depende. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto, falando da tempestade, vamos ver a reação. Como foi que Olha, queridos, muitas vezes, quando as tempestades nos assolam, a primeira coisa que vem na nossa mente é onde eu estou errando. O que eu estou fazendo de errado? Ai, Senhor, mostra para mim aonde que eu estou falhando. Será que eu desobedeci Deus em alguma área, em algum tempo? É ou não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É a primeira coisa. Então, vamos ver aqui no texto. Então, diz assim, ó, no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, os discípulos, né, despedindo a multidão, levaram Jesus assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Eles estavam em obediência a Jesus? Eles não estavam fazendo exatamente o que o Senhor mandou eles fazerem?
eles não foram prontos em atender a ordem de Jesus? Jesus falou, é necessário que a gente vá para o lado de lá. Falou, mestre, sobe aí. Sobe aí que a gente vai. E ele olha aquele mar da Galileia, aquele mar está paradinho, sabe? Estava um tapete. Eles estavam em obediência. Não estavam fazendo nada de errado. Queridos, nem sempre, quando nós passamos, quando uma tempestade vem à nossa frente, é porque nós estamos fazendo coisas erradas. Não queira entender os caminhos de Deus. A palavra de Deus não é para ser entendida. A palavra de Deus é para ser obedecida. Ele fala, bem-aventurado os que ouvem essas palavras. Ele não manda você entender racionalmente. Amém? Você tem que crer que essa palavra é a verdade e não existe outra verdade além dela. E que tudo que está escrito aí vai acontecer, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, estas não passarão. Amém? Então, nem sempre eu vou estar fazendo coisa errada para enfrentar. Jesus mesmo falou para nós, amados. Olha, no mundo, vocês passarão por tempestades, por aflições, por tribulações. Mas olha, tem de bom ânimo. Ele está falando, não desanimem. Continue de cabeça erguida, olhando para frente. Porque eu venci o mundo. Então, ele mesmo falou que nós vamos enfrentar, assim, é inevitável. Queridos, eu tenho aprendido o seguinte. Que se quando a gente está fazendo as coisas, está tudo muito bem, cuidado. Cuidado. Porque o reino de Deus só é conquistado pelo esforço. Então, quando está muito fácil, né? Ai, mas servir ao Senhor é muito fácil, é muito fácil. Não é não. Não é não. É difícil servir ao Senhor. Sabe por quê? Nós estamos na contramão do mundo. Você sabe o peixe salmão? Quem conhece o salmão aqui? Todo mundo, né? Aqui é uma abundância de peixe, graças a Deus, né? Mas o salmão, você viu como ele é vermelhinho? Eu acho que ele é tão vermelhinho do esforço que ele faz para nadar contra a tempestade. Não são dados científicos, hã? Não. É eu que estou falando, né? Porque quando a gente faz força, a gente fica vermelhinho, né? Pois é. Nós somos como o salmão. O salmão, ele nada contra a correnteza. E nós estamos lutando contra a correnteza do mundo. Amém? Então é no esforço. Não é fácil, não. E nessa nossa caminhada, inevitavelmente, tempestades gigantescas vão surgir à nossa frente. Ah, mas nós temos uma certeza. O Senhor fala na sua palavra que nós passaremos por muitas águas, mas elas não nos afogarão. Amém? Então eu não preciso ter medo. Ah, mesmo em obediência, eu passarei. E aí, é um momento, é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu veja se verdadeiramente a minha fé, a minha confiança está depositada nele. Tá? Então, nós vimos que, mesmo estando em obediência, as tempestades vêm sobre nós. Outra coisa é que a gente vê o mar estava tranquilo, dá para entender, claro que está, né? Porque eles estavam tranquilos. Jesus entrou no barco, eles saíram e dizem que outros barcos também o seguiam. Ah, mas quando chega no 37, diz assim, ora, levantou-se grande tempestade de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. As tempestades são inesperadas. De repente, você está tão tranquilo e acontece algo. Uma porta de emprego é fechada. Um diagnóstico do médico é contrário. Um problema no casamento. Um problema com o filho. De repente, um filho nas drogas. Puxa, mas estava indo tudo tão bem. As tempestades são inesperadas. O que é isso? Nós temos que vigiar e orar em todo tempo. Amém? Nós estamos em território inimigo. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos neste mundo, mas que nós não pertencemos a este mundo. E que esse mundo jaz no
maligno. Então, nós somos luz no meio de trevas. Nós estamos em território inimigo. E esse inimigo vai tentar te destruir e me destruir. Mas eu não olho para o inimigo e nem para as tempestades que se avizinham à minha vida. Mas eu continuo olhando fixamente, com o olhar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vocês lembram quando eu contei para vocês, em 2006, quando eu casei a minha filha? Eu vou contar de novo, porque tem um monte de gente aqui que não ouviu. Então eu vou contar de novo. Quem já ouviu, relembre. Quem não ouviu, fica sabendo agora. Em 2006, eu estava casando uma filha, e preparar uma noiva dá um trabalho, né? A noiva deixa, né, a autoridade sobre a noiva de cabelo branco, né? Pois é, né? A noiva é a igreja, né? Ela deixa também a liderança de cabelo branco, porque noiva dá trabalho. Mas eu falava assim, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Não vou chorar. Eu quero... Minha filha vai estar linda, e estava mesmo. Não teve noiva mais linda nesse mundo. A única noiva que vai... Eu sei que você fala que a sua foi a mais linda. Entendeu? A única noiva que vai superar a minha noiva, minha filha, é a noiva de Cristo. Essa vai superar mesmo. E no dia do casamento... Então, lá no Brasil, tem o negócio do dia da noiva, sabe? A noiva sai de manhã de casa, no dia do casamento, e a gente só vai ver a noiva mesmo chegando para a cerimônia. E a hora que minha filha chega, assim, descendo a rampa com o pai dela, uau! Ela estava além das expectativas. E ela começa a descer, então, no tapete vermelho, assim, ela começa a andar com o pai dela. E eu estava assim, e o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Olhe para a noiva. Aí eu olhei para minha filha. E como que ela descia aquela rampa? Do lado do pai, linda. Ela ia olhando. E olhava para o noivo. Olhava para um ladinho, dava um sorrisinho. Olhava para o outro lado, cumprimentava um amigo. E olhava um pouquinho para o noivo. Aí o Espírito Santo falou para mim, agora olhe para o noivo. Aí eu olhei assim para o meu genro. O meu genro estava assim. No filme tem até uma hora que ele vira o olho, né? Ele não tirava o olho dela. E ela olhava para todo lado. E depois olhava para o noivo. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Assim é a minha noiva. Ela olha para todos os lados, mas eu não tiro os olhos dela. Aí eu comecei a chorar. E depois falaram assim, você falou que não ia chorar e você se debulhou em lágrimas. Mas eu não estava chorando por causa... Vocês não entendem por que eu estava chorando. Queridos, nas tempestades nós não temos que olhar para os lados. É aí que nós temos que olhar firme para Jesus. É para Ele que nós temos que olhar. Sabe por quê, queridos? Nós vemos aqui, puxa vida, Jesus estava com eles no barco. A presença de Jesus naquele barco era a garantia da segurança. Jesus havia falado, vamos passar para outra margem. Ele já tinha liberado a palavra, eles iam chegar na outra margem. Por isso Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, porque ele sabia quem era o Pai e que o Pai cuidava dele, mesmo quando ele estava dormindo. Queridos, esse barco é a nossa vida. Esse barco somos nós. A presença de Jesus em nós é garantia que nós chegaremos no outro lado, num porto seguro. Amém? É garantia que as tempestades não vão nos afogar, não vão nos destruir. É garantia a simples presença dele. O salmista Davi, ele fala assim no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê?
porque o Senhor está com ele. E ele fala ainda mais, ele fala, e ele me guiará para águas de descanso. Então ele está falando o quê? Olha, ele é o teu pastor. Sabe, você pode estar enfrentando essa tempestade, mas nada vai te destruir. Sabe por quê? Ele mesmo está levando você para águas de descanso. Ou seja, ele está te dando a certeza, a garantia que você vai sair do lado de lá dando um brado de vitória. E fazendo como Miriam, né? Dançando na presença do Senhor. Amém, queridos? É isso que ele está falando para nós. E aqui nós vemos, Jesus estava na popa dormindo. Na hora da tempestade, você tem... Ou você pode falar como eles falaram, que é como se fosse uma crítica. Mestre, não te importa que pereçamos? Mais do que uma pergunta, é uma crítica. Você acha que o Senhor quer que você pereça? Ele pereceu no nosso lugar, para que eu e você não pereçamos. Amém? Ele morreu no nosso lugar, para que eu e você tenhamos vida eterna. Ele venceu tudo lá naquela cruz e entregou para nós a vitória, para que eu e você tomássemos posse de toda a vitória. Porque toda a autoridade que ele recebeu, ele entregou para mim e para você. Ele entregou para a igreja. Para fazermos as mesmas obras e obras ainda maiores. Então você acha que eu vou falar isso? Eu vou murmurar? Eu vou ficar falando para Deus? Ai, será que o senhor não está vendo o que está me acontecendo? Sabe que Deus vai responder? Verdadeiramente você não me conhece. Onde o senhor estava quando tudo isso aconteceu? Sabe que ele vai responder para você? Eu continuo no mesmo lugar quando eu entreguei o meu filho para morrer no seu lugar. Deus não saiu da posição. Quem sai da posição somos nós. Quando eles perguntam isso, 3 anos ali já com Jesus, andando com Jesus, não te importa que pereçamos? Nessa hora, você pode acordar Jesus, ou você pode descansar com Jesus. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, porque Ele está no governo das nossas vidas. Amém? A nossa fé vai ser provada o tempo todo. Não é para Deus saber como que eu vou reagir, porque Ele já sabe. Mas é para eu saber o quanto dependente dEle eu sou. Porque muitas vezes nós achamos que nós já estamos por cima, né? Da cocada preta, como diz lá no Brasil. Nós estamos nos saltos, né? E a palavra de Deus diz, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Nós somos completamente dependentes do Senhor. E Ele vai provar. Eles foram reprovados no teste prático da fé. Mas por quê? Porque o Senhor chamou-os. Por que és tão tímido, tão medrosos? O medo, o pânico, é o contrário da fé, queridos. Eles tiveram medo, eles tiveram pânico. Está aqui, ó. E ele, despertando, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus aqui deu uma bela de uma bronca, né? Falou assim, como? Alô? Eu não estou entendendo vocês. Será que vocês ainda não aprenderam nada andando comigo? Será que vocês não perceberam que jamais eu permitiria alguma coisa que viesse te destruir ou te envergonhar? É isso que Jesus estava falando. Eu dei para vocês o espírito de ousadia, não de medo, não de timidez, porque esse timidez aqui é medo. E como que vocês fazem isso? Naquele momento, eles fazem uma outra pergunta. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Verdadeiramente isso mostra que eles não conheciam Jesus, né? Quem é este? Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que todo joelho tem que se dobrar.
é aquele que toda boca vai ter que confessar. Jesus é aquele que ele é a palavra, e pela palavra tudo que fez foi feito. Porque se não fosse pela palavra, nada do que é teria sido feito. Ele é o princípio de todas as coisas. Eu sou aquele, diz Jesus, que morri por você. Eu sou aquele que me humilhei, vindo aqui nesta terra, enfrentando as tempestades das trevas aqui, para tirar você das trevas para levar para a luz. Eu sou aquele que recebi as costas do Pai, para que você recebesse o abraço do Pai. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Deus estava de costa para nós. Porque o pecado que era sobre nós era imundícia. Deus não podia compactuar conosco. Por causa da sujeira. Por causa do pecado que estava em nós. Então Deus estava de costa para nós. Mas na hora que o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade foi para cima de Jesus. Porque foram sobre ele. Nesse momento Deus deu as costas para Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para mim e para você, abriu os braços e falou: vem para os braços do Pai. Você acha que esse Jesus vai deixar que a gente seja humilhado? Ele promete que os humilhados serão exaltados. Mas nós temos que crescer na presença dele em graça e em sabedoria. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Para nós não perguntarmos quem é esse Jesus. Que até a tempestade, o mar, se acalma quando ele dá uma ordem. Que a gente conheça esse Jesus porque andamos com ele. Que a gente conheça esse Jesus por experimentarmos Jesus nas nossas vidas. Nas pequenas causas e nas causas que para nós é impossível. Porque a impossibilidade humana é a possibilidade divina. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor dos impossíveis. Então, queridos, quando ele fala, por que não tendes fé? Eles tiveram medo. Então, tem 4 coisas aí, 4 razões nessa pergunta que o Senhor faz. Por que não tendes fé? 4 razões que nós temos, 4 razões para nós não termos medo. A primeira razão, temos que crer na promessa do Senhor. O Senhor tinha falado para os discípulos, eu vou levá-los para outra margem. Então nós temos que crer na promessa do Senhor. Que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Nós temos que crer na promessa do Senhor. Que Ele diz que nele nós já somos mais que vencedores. Nós temos que crer que podemos tudo naquele que nos fortalece. Então nós temos que crer nas promessas do Senhor. Porque essas promessas não são promessas, são fatos. Nós aprendemos isso aqui durante esses dias. Né? Que tremendo que foi isso. Promessas não são promessas. Porque promessa é uma coisa que pode vir a acontecer. Mas o que o Senhor fala para nós são fatos. Os fatos já foram determinados pelo Senhor. E assim conforme o Senhor diz, assim é. Amém? Então, e contra fatos não há argumentos. Amém? Então, a primeira razão para que a gente não tenha medo diante das tempestades que nos assolam. Crer nas promessas do Senhor. A segunda razão, crer na presença do Senhor. Ele não só está no meio do povo dele, mas ele está em cada um do povo dele. Ele está em nós. Então essa é a segurança, a presença dele. Ele está de olho fixo em mim. E os olhos fixos e os ouvidos atentos. Amém? Então a presença dele é tudo. É a garantia da vitória. Amém? Em terceiro lugar, eles deviam crer na paz de Jesus. Jesus estava dormindo em paz. Nós também na tempestade. Você sabe o que meu marido fala?
que uma pessoa morre afogada não é porque ela não sabe nadar. Ela morre afogada de tanto se debater. Porque se a pessoa não se debater, o próprio pulmão da pessoa é salva-vidas. Vai fazer a pessoa flutuar. Mas a pessoa se debatendo no desespero, o ar vai saindo e a pessoa acaba ficando um martelo sem cabo, né? Afunda. E aí ela morre afogada. Na hora das tempestades, queridos, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Temos que buscar na palavra, porque a palavra vai trazer o refrigério para a minha alma. A palavra de Deus vai trazer a paz que excede todo o entendimento. É a palavra de Deus que vai te conduzir a esse caminho de paz. Ele é o príncipe da paz. E ele está em você. Então, a paz do Senhor já está no seu coração. Amém? E o quarto motivo, crer no poder de Deus. Ele repreendeu a tempestade. O mar se acalmou e o vento parou. Nós recebemos toda a autoridade que há no nome de Jesus. E nós temos que, no lugar de ficar falando dos problemas para Deus, vamos começar a falar de Deus para os problemas. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Eu conheço o Deus que eu tenho crido. Por isso, montanha, lança-te daqui para o mar, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho que exercitar. O próprio Senhor Jesus fala isso. Que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda, mas é como um grão de mostarda. A mostarda, a semente da mostarda, queridos, quem já fez fundamentos de fé comigo aqui? Vocês têm, não tem? O grãozinho de mostarda colada com fita cola na Bíblia? Porque, naquela passagem, não é? Porque é muito pequenininha. Mas sabe que ela tem um poder de germinação que é impressionante. É sobre esse poder de crescimento que ele está comparando ao grão de mostarda. Aquele grãozinho da mostarda, até o tempo que ela é colhida, ela tem um poder de germinar até por 8 anos. Se guardar o grãozinho até por 8 anos, quando você plantar, vai dar. E ele fala que se a nossa fé for como um grão de mostarda, realmente nós vamos dar uma ordem em nome de Jesus. E as coisas vão acontecer. Amém? Você sabe que uma aluna minha, eu não sei se vocês conhecem a mostarda, a hortaliça. Né? A folha da mostarda, lá no Brasil, nós consumimos como verduras. E é muito boa. Né? E uma aluna falou assim para mim uma vez, que teve uma época, eles moravam assim numa pequena quinta, e eles estavam numa situação muito difícil. E o pai dela estava sem, veio uma seca muito grande, e eles perderam a cultura, e a única coisa que sobrou foi um canteiro de mostarda. Então diz que eles comiam mostarda no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Era mostarda ensopada, era mostarda refogada, salteada, era na sopa. Ela falou que chegou uma hora que ela não aguentava mais ver a mostarda. Aí, passado um tempinho, a situação melhorou. O pai dela conseguiu trabalhar a terra. E eles plantaram outras coisas, começaram a criar umas galinhas. Aí a mãe dela falou assim, agora vamos arrancar a mostarda, porque a gente não vai comer mais mostarda. Ela falou, ai, que bom, nunca mais comerei mostarda na minha vida. Aí diz que eles arrancaram, desfizeram aquele canteiro de mostarda, foram para o fundo do terreno, onde tinha um córrego com muitas pedras, e eles jogaram todas aquelas hortaliças com raiz e tudo fora. Passado um tempo, diz que eles foram lá, e ela falou, foi impressionante, porque muitas daquelas folhas morreram. Mas as que foram jogadas perto da rocha, que era mais perto da água, diz que elas cresceram
e as folhas eram maiores do que quanto elas eram cultivadas. E ela falou assim, por mais que meu pai tentasse no canteiro exterminar, sempre nascia um pé de mostarda. Aí o pastor leu, eu falo, Deus é maravilhoso. Ele não leu aqui em Jeremias 17? Que aqueles que estão plantados junto ao ribeiro das águas, não é? Com raízes profundas. Virá um tempo de sequidão, virão desertos, tempestades. Mas o que vai acontecer? No tempo da sequidão, ela vai estar sempre com a folhinha verde e nunca vai deixar de dar fruto e de colher frutos. Queridos, nós somos essa mostarda hoje. Eu e você. E nós estamos plantados na rocha, que é Jesus. Junto ao ribeiro das águas, que é o manancial. E o ribeiro passa aqui no nosso meio nesta noite. E você pode se jogar de corpo e alma nesse ribeiro. Não somente, sabe, pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, mas mergulhe nos rios da água da vida. Você só tem a ganhar com isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus na nossa vida é segurança que estaremos chegando num porto seguro. Amém? No lugar de vitória, num lugar onde as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim, eu quero experimentar o que você tem experimentado. Este é o tempo, quando o mundo todo está sendo envolvido numa grande tempestade financeira. Este é o momento do povo de Deus levantar a cabeça e caminhar, sabe, com passos firmes, sabendo, na certeza, que a vitória já foi decretada. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Aí eu tenho uma ilustração só para terminar. O girassol é uma planta, todo mundo conhece girassol. Aliás, aqui indo para o Alentejo, né? Oh, coisa linda quando está na época da primavera, né? Aqueles campos amarelinhos. O girassol é uma planta de cor alegre, tamanho nada discreto. Por exemplo, não vai botar um girassol num solitário, né? Não pega bem. Fica meio estranho, né? Ele gira de acordo com a direção do sol. O motivo do seu movimento é a fotossíntese. Ao acompanhar o astro celeste, o pedúnculo da flor aproveita melhor a luz para obter sua energia. Quanto mais luz absorve, mais energia e mais crescimento. Em uma plantação de girassóis, é possível contemplar o grande exército de flores amarelas voltadas para uma mesma direção. Imite o girassol. Se movimente sempre na direção da luz, que é Jesus. A comunhão com Ele nos abastece de vida, de felicidade, dá crescimento e nos faz virar as costas para as tempestades. Amém? Girassóis olham para o alto. É como se nos dissessem que do alto vem o nosso socorro. Amém? Então vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando por uma tempestade, não importa que tipo seja, creia, simplesmente creia, que a palavra do Senhor que foi liberada nesta noite, foi liberada para a sua vida. A palavra é particular. Amém? Ela é particular porque nós somos membros do mesmo corpo. Mas ela é coletiva porque somos a igreja noiva de Jesus aqui na terra. Simplesmente creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos.